E aí, manos, como vocês estão? Eu sou Arthur Quintela e vamos embora para mais um vídeo. E hoje, primeira vez aqui no canal de basquete com o Edu. É Fala aí, nóis, é nóis. Tô até com a camisa do Hawks hoje pra homenagear o Trae Young. legal demais. E bom, hoje a gente vai falar do draft de 2021, essa última quinta-feira. E vamos falar desses. A gente vai falar especificamente dos 14 primeiros, dos jogadores que vieram da loteria. E a gente vai dar algumas opiniões nossas sobre outros jogadores fora dessa loteria. Então, vamos lá, né? Primeiro pick que foi do Detroit Pistons, que eles escolheram o Cade Cunningham, um armador. E eu já vou avisar que eu fiquei indignado quando eu li a notícia que os caras estavam falando que eles não tinham certeza que ia pegar o Cade. Eu fiquei, ah, não. Que isso? Eles vão deixar ele passar? Pô, tem muito cara bom, mas ele, pra mim, é o melhor disparado dessa classe. Cara muito completo, muito explosivo, dá muita enterrada. Eu vi gente comentando sobre a visão de jogo dele, que precisa melhorar. Vamos ver, eu quero ver ele na NBA, mas tem tudo para ser um grande jogador. E também abre o olho para esse time do Detroit, que tem muito moleque promissor. Eu cito o Cade agora, né? Tem o Isaiah Stewart, aquele pivô que foi o primeiro time de rookies. Sadiq Bey também, primeiro time de rookies. E o Killian Hayes O Kylian também. Hayes, eu ia falar. O Kylian Hayes acho que é o destaque, né? Sim, um time muito jovem, muito promissor. E o Cade vem para agregar muito, né? O Cade, ele sempre foi o consenso, né? Assim, do primeiro, da primeira escolha, né? Eu acho que ninguém colocava outro jogador que não fosse o Cade há mais de 2 anos, né? Há 2 anos atrás se falava do Evan Mobley como o primeiro pick projetado, mas nos últimos anos é impossível passar, né? Ele é um jogador com extremamente muito habilidoso, com as habilidades de passe, ball handling, né? Controle de bola muito acima da média. É um jogador alto, né? 6'8" ali, um jogador que pode jogar de armador, pode jogar de small forward, muito versátil. É para ser o franchise player, né? Para ser o jogador chave do Detroit dos próximos anos. Uma sorte realmente o Detroit ter caído no primeiro pick. Acho que é um jogador que tem a habilidade de fazer o pick and roll, é um jogador que pode sair para a linha de três, que pode finalizar dentro também. Sempre foi o conceito da primeira escolha e não tinha como o Detroit passar a trocar essa. Deve ser o franchise player de Detroit. Ele que queria ir para Detroit, ser o cara de Detroit mesmo. O Detroit passa agora, depois desse draft, a ter um dos times mais promissores da NBA. É, ele é um jogador bem completo e vamos ver, né? Vamos ver se o Detroit, com esse time promissor, se os jogadores vão vingar e se pode voltar a ganhar um título que seria muito interessante para essa franquia. Não, a comparação do Kate Cunningham, eles falam que ele tem um pouco de Jason Tatum, que tem um pouco do Doncic, que tem um pouquinho do Grant Hill, que foi um jogador também que fez história ali naquele uniforme maravilhoso do Detroit Pistons. Realmente é um jogador que dificilmente não deve na carreira dele pegar alguns All-Stars. Talvez não tenha um potencial assim estratosférico que outros jogadores desse draft tinham, mas realmente não tinha o que Detroit passar. Eu duvido que ele tenha explorado alguma troca. Acho que realmente era a decisão desde o começo. O Cade Cunningham estava ali num tier, tava ali no patamar único, que era dele, né? E aí para baixo começa a ter realmente outros patamares, mas sempre foi o consenso Cade Cunningham. E aí, em seguida, a gente tem o Houston Rockets, né? Que esse ano que fez a troca do James Harden, que fez aí o famoso tanking, né? Ou seja, ele perdeu quase propositalmente, mas perdeu jogos. Muita discussão em cima do pick número 2, se ia ser o Evan Mobley, que eu adoro o Evan Mobley, ou se ia ser o Jalen Green. Eu pessoalmente preferiria o Evan Mobley, mas eu entendo que o Houston tem o Christian Wood, então eles também, para compor um pouco daquele elenco, queriam pegar um jogador, um armador, e o Jalen Green, ele é talvez o mais certeiro que vai ser um jogador com alto nível de pontuação na NBA. Então, dificilmente o Jalen Green não vai ser um jogador. Ele estava jogando já na D-League, já era um scorer, né? Aquele jogador que já faz muito ponto. Então, dificilmente o Jalen Green não vai ser um jogador aí de acima de 20 pontos por jogo. Ele é a principal característica dele, é aquele cara que consegue criar o próprio arremesso dele, cria o próprio espaço. O Houston começa a formar um time ali com o Christian Wood, com o Jalen Green, como as suas
nas suas fundações. Para mim, o Jalen Green é o favorito para ser Rookie of the Year, pela pontuação e pela quantidade de arremessos que ele vai ter ali no Houston Rockets. Uma escolha segura. Muito tempo se falava que o Houston Rockets tinha aquela escolha, se ia ser ele ou Evan Mobley, mas eles acabaram optando pelo Jalen Green, uma escolha que eu entendo e começa a criar aí uma estrutura realmente no Houston com ele e com o Christian Wood para formatar um time para o futuro. Sim, claro. E eu, inclusive, achei que eles iam escolher o Mobley. Mas quando saiu o Jalen Green, eu fiquei um pouco feliz, porque eu, particularmente, sou muito fã do Jalen Green. Eu gosto muito desse menino, ele joga demais. E eu tô doido pra ver ele, você já falou tudo. Ele é basicamente absurdo, muito explosivo mesmo. E, cara, eu quero muito ver ele na NBA, se ele não vai ter medo mesmo, se ele vai pra dentro dos caras, vai enterrar na cara de todo mundo, que é o que ele adora fazer. É, E, mano, eu gosto demais desse menino. Ele que jogou na D-League, né, fez diferente de muitos outros jogadores. é. Fez isso junto com alguns outros que a gente vai comentar hoje também. Mas é isso, o Houston Rockets optou por ele, inclusive é, ele que virou muito amigo do Kevin Porter Jr. Nessa intertemporada, eu diria. E o Jalen Green, 18 pontos por jogo na D-League, com 19 anos. Então, com certeza vai ser um cara que vai fazer, realmente vai ter uma carreira de altíssima pontuação. Então, é difícil o Jalen Green não ser um jogador que também pega um All-Star. Ali lembra um pouco o Zach LaVine, assim, ou né, tem aquela característica explosiva também, é um jogador que arremessa bem, tem o chamado in and out, né? Tem um jogo fora do garrafão, com arremesso, tem um jogo de entrada, penetração, de bater para dentro realmente da cesta. É um jogador que vai ser a nova fundação realmente do Houston Rockets. Eu gosto da escolha para o Houston, apesar de eu pessoalmente preferir o jogador número 3. Acho que vai ter uma carreira mais promissora, mas é uma boa escolha realmente o Jalen Green. E esse jogador 3 que foi a escolha do Cleveland Cavaliers, que eles optaram pelo pivô Evan Mobley. Eu gosto muito do Mobley, um baita pivô, o famoso two-way player, bom tanto no ataque quanto na defesa. E, cara, tipo, tem tudo para ele ser esse franchise player dessa equipe e uma posição que talvez eles estivessem precisando, né? E tem ali o Jarrett Allen, mas provavelmente ele vai ser o titular, vai ganhar muitos minutos, ainda mais que o Cleveland também tá nesse famoso tank. E vamos ver, né? O Mobley que tem um potencial muito alto e tem tudo para ser um dos melhores pivôs aí da geração dele. Também acho um jogador extremamente moderno, né? Aquele jogador alto, né? O antigo pivô, mas um pivô que arremessa bem, muito rápido, né? Tem um excelente controle de bola. Lembra um pouco ali falam do Chris Bosh, né? Que era um jogador alto também que saía para arremessar, mas com uma boa postura defensiva também. Então tem um quê de Anthony Davis também. Acho que o Anthony Davis é um jogador acima do que o Evan Mobley era, né? O Anthony Davis sempre foi o consenso número 1 também. Mas eu acho que o Evan Mobley é um jogador de altíssimo potencial. Vai ser um jogador fantástico para o Cleveland. Encaixa com o Jarrett Allen. Então, agora com Sexton, com Garland, com Evan Mobley, com o Jarrett Allen, o Cleveland começa a ter um time muito promissor que já pode, inclusive, pensar em ser um time que aspira a playoffs nos próximos anos, já que realmente os seus jogadores jovens começando a amadurecer. Acho que tem uma decisão do Cleveland importante, se eles vão renovar com o Jarrett Allen, se eles vão querer pagar, que ele é um free agent restricted, né? Ou seja, eles têm o direito de igualar uma proposta que eles receberam pelo Jarrett Allen, mas eu acredito que o Cleveland vai renovar com o Jarrett Allen, vai ficar com o Evan Mobley, a decisão ali se eles mantêm o Sexton e o Garland, né? Porque são jogadores similares, ou se eles trocam o Sexton aí por alguns jogadores. Muito se fala de trocar o Sexton com o Knicks. Não sei se o Knicks tem as peças ali para comprar um Sexton, mas mesmo se ele manter esse grupo desses quatro, o Cleveland com um time muito promissor com esses quatro jogadores e uma excelente escolha do Mobley. Para mim, assim, como se fala no beisebol, um home run pro Cleveland com essa escolha do Evan Mobley.
Mobley, que inclusive você até comentou, mas eu vi muita gente falando, alguns comentaristas, jornalistas lá, lá dos Estados Unidos comentando que o Evan Mobley tem a defesa do Anthony Davis e o ataque do Chris Bosh. Cara, eu já conhecia ele, já tinha visto muitos vídeos e muito sobre, mas depois essa frase assim, eu fiquei tipo, caraca, ele realmente é muito bom então, né? Uhum. E, e você também adicionar outro jogador muito potencial aí nesse Cleveland, que é o Isaac Okoro. Aquele ala que eu gosto bastante. Exatamente, não, Cleveland com um time com o Coro, Jarrett Allen, Mobley, Garland, Sexton, tem um time, assim, realmente com muito, muito potencial. Acho que a decisão que tem que ser tomada ali é o fit do Sexton com o Garland. Até achei que tinha uma possibilidade de eles trocarem o Sexton no draft. Talvez não tenham chegado num acordo bom, mas é um jogador que também pode trocar por peças ali para formatar aquele time ao redor do Garland, do Allen e do Mobley, e aí virar um time realmente que daqui a 1, 2 anos vai incomodar muito, com certeza, e com certeza pegar playoffs. E aí, depois o Evan Mobley, para mim, a maior surpresa do draft. Essa, para mim, foi a escolha mais surpreendente. O Scottie Barnes, em quarto lugar para o Toronto Raptors. O Scottie Barnes, que há um ano atrás não estava entre os 20 jogadores aí nos big boards, né, na lista, né, dos principais analistas do draft, mas nos últimos meses vem subindo muito aí nos seus processos de entrevista, nos seus workouts, né, ou seja, antes do draft ele senta com os times fazem uma avaliação individual. É um jogador que realmente praticamente não sabe arremessar, né? Tem um dos piores arremessos desse draft. Muita gente compara ele com OG Anunoby, que também foi para o Toronto, que é um jogador que é muito físico e muito versátil, que aí começou a arremessar, então desenvolveu um arremesso. O Barnes é um jogador que tem uma versatilidade defensiva enorme, ele marca as 5 posições, então a gente acabou de ver isso nas finais, a importância que é de ter esses jogadores tipo o PJ Tucker, que são jogadores que conseguem marcar 5 posições, quando tem um pick and roll, ele tem que marcar o armador, ele tem que marcar o pivô, então é importantíssimo, é um jogador que tem um wingspan, ou seja, a abertura, né, dos braços muito grande, isso é muito importante para o basquete, para cobrir espaço. Falam muito da competitividade dele, do motor, né, de um jogador realmente extremamente que joga para ganhar, que dá o sangue para ganhar, que realmente passa a bola. Porém, para mim, uma escolha muito ousada do Toronto. Eu não gostei, acho que o Toronto deveria apostar no Suggs, mas é um jogador meio com as características do Toronto, assim, né? Com o Siakam, com o OG, então eles gostam de pegar esses jogadores e apostar no desenvolvimento deles dentro de casa. Então, é uma escolha lá, Toronto. Eu não gostei. Achei que foi um choque realmente. Eu não teria passado pelo Jalen Suggs. Mas é uma escolha lá, Toronto. Potencial aí realmente de virar um jogador defensivo fantástico. Mas acho que tinha opções melhores ali no board. Eu concordo totalmente com você, não tenho nada a acrescentar, porque é isso. O Scottie Barnes é um baita defensor, tem um potencial absurdo defensivamente. Porém, eu também fiquei bem surpreso que eles deixaram esse jogador agora na sequência, que foi a pick 5, que acabou sobrando no colo do Orlando Magic, o Jalen Suggs, que é um baita armador. Cara, ele é muito bom, eu gosto muito dele. Também muito explosivo, tem bola de três. E ele ficou famoso também nesse último, para quem não conhecia ele, lógico, nessa Hum. última NCAA, ele meteu um buzzer beater absurdo. É fantástico. Se não assistiram, assistam esse buzzer beater. Caiu no Orlando, o jogador que o Orlando precisava. O Orlando tem um time muito com peças interessantes ali, com Isaac, com Markel Fultz, com Cole Anthony. Mas faltava ali um jogador realmente que fosse o dono, o líder, o cara que chamasse responsabilidade. E caiu no colo deles esse cara, que é o cara realmente que é um líder, é o jogador o capitão mesmo, aquele cara que leva o time. Apesar de, na final da NCAA, muita gente ter falado que o Suggs não chamou a responsabilidade, se ele era realmente o melhor jogador, ele fez somente uma bola ali no extra time. É um jogador que às vezes, no college, parecia que delegava um pouco,
mas eu acho que ele vai ser um jogador fantástico para o Orlando. O Orlando realmente não poderia estar mais feliz com esse jogador caindo no colo dele. Exatamente, grande jogador. E é basicamente isso, Jalen Suggs muito bom. E não tem muito o que acrescentar. O Orlando deu uma sorte absurda de acabar sobrando esse grande jogador. É isso aí. Pra... É isso aí. E logo depois o Suggs, que era uma escolha óbvia, Orlando não tinha como não escolher o Suggs nessa quinta posição. A gente pega o Josh Giddey, o australiano Josh Giddey, um jogador uma escolha bastante ousada do Oklahoma City Thunder, né? O Oklahoma que tem 80 mil picks de draft nos próximos anos aí, dá para montar 80 times. É um jogador alto, né? Um jogador que o 6'8" ali, um jogador com tamanho de uma posição 3, um small forward, mas que é um armador, então um armador alto. Gosto de como ele complementa o Shai Gilgeous-Alexander. Acho que eles vão se complementar muito bem, porque o Josh Giddey é um jogador mais de controle de bola e de gestão. Me surpreendeu muito essa escolha. Eu já pensei que era uma escolha muito boa, já pensei que era uma escolha muito ruim. Depois, agora eu tô achando que era uma escolha boa para o Oklahoma, que realmente precisava ser ousado nessa escolha, né? Ele tá tentando. Não dava para jogar uma aposta segura. Eu não sei se eu teria pegado o Josh Giddey. Eu acho que tinha um jogador ali que a gente vai falar daqui a um pouquinho que teria encaixado melhor, que tem um excelente potencial, que passou pelo Oklahoma. Mas o australiano ali com seu tamanho, com seu controle de bola, realmente pode ser um jogador bastante que surpreende bastante. Não é um jogador com arremesso de três muito bom, ele tem um release baixo, ou seja, ele solta a bola de uma posição baixa, que na NBA é preocupante, porque a defesa é muito intensa, os jogadores são muito altos, então é difícil soltar isso. Ele não é um baita atleta, mas é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem um controle de bola muito bom. Ele pode ou virar um Dante Exum, que foi um jogador aí da Austrália que virou um bust também, que era um armador alto, ou ele pode virar ali um jogador realmente alto, aqueles tipo um rei do Turkoglu, ou esses jogadores que são os famosos point forward, né? Aquele jogador que é um armador alto, isso é uma diferencial muito grande na NBA atual, né? No estilo de jogo, defensivamente também você tem um armador alto, é muito bom. Então, uma escolha ousada do Oklahoma City Thunder. Sim, eu concordo totalmente com você. Pode até parecer um pouco clichê eu falar isso, mas eu concordo totalmente. O controle de bola dele é uma coisa muito boa. Também fiquei meio assim com essa escolha, mas vamos ver, né? Pode ser que complemente bastante o Shai Gilgeous-Alexander, que é um baita jogador. E na sequência, a pick 7, Golden State Warriors escolheu o ala Jonathan Kuminga, ele que jogou na D-League junto com o Jalen Green no mesmo time. E é uma escolha um pouco polêmica. Eu, sinceramente, eu gosto do Kuminga, mas tem gente que não. Vamos ver a sua opinião já já. Porém, eu gosto dele, eu acho que vai ser. Ele pode se tornar esse ala que falta ali para o Golden State, né? Com a volta do Klay Thompson, com o Curry. Ele, inclusive, que pode melhorar muito o seu arremesso, assim, jogando ao lado de simplesmente Stephen Curry e Klay Thompson, né? Pode ali ajudar o Draymond Green também. E vamos ver, eu tô um pouco empolgado para ver como que vai ser. E principalmente também com a volta do Klay Thompson, né? Com certeza. Eu vou discordar de você, Arthur. Eu não gostei dessa pick para o Golden State. Eu acho que o Jonathan Kuminga é um jogador com muito potencial, mas ele cai num time já pressionado por um título. Já realmente é um jogador que me surpreende. Eu achei que o Golden State ia trocar essa escolha, né, para um jogador mais pronto. E o Jonathan Kuminga caindo no colo deles me parecia, e eu sempre fiquei esperando até o final do draft a troca que não aconteceu. Então, realmente parece que o Golden State escolheu para ficar com ele, ou no futuro ter um trade chip, né? Ter uma peça de troca ali importante. Jonathan Kuminga, ano passado, como você falou, jogou muito mal na D-League, 38% só de arremesso de field goals, 24% de 3 e 5 arremessos por jogo, muito baixo. Mas é um dos jogadores mais jovens do draft, tem só 18 anos, então tem bastante tempo para desenvolver esse arremesso. Como você falou, caiu no time com dois armadores fantásticos, né? Com os dois melhores arremessadores, talvez, da história.
É um jogador versátil também, um jogador alto, né? Que pode jogar na posição número 3, na posição número 4. Era um jogador que no começo do draft, alguns meses atrás, sempre se falava que tinha um top 5 garantido, né? O Cunningham, o Mobley, o Suggs, o Jalen Green e o Jonathan Kuminga. Todo mundo sempre falava que esse era o 5 e ninguém ia mexer nesses 5. Esse quinto jogador, que muitos até colocavam ele em quarto lugar, terceiro lugar, o Jonathan Kuminga, caiu para o oitavo lugar. Então, o Golden State Warriors pegou um jogador de alto potencial num pique ali não tão alto. Porém, eu acho que, de novo, acho que é um jogador que poderia ter caído em outro time, num time com mais tempo para desenvolver, num time que não fosse tão pressionado por um título, porque ele já vai jogar realmente aí num aspecto de pressão. Então, vamos ver aí como que o Golden State vai tratar com o Jonathan Kuminga. Mas é um jogador muito jovem, tem muito tempo para muito potencial. Por isso que eu falei que era uma escolha bem duvidosa. Ele pode ser ou essa peça que faltava, ou ser um flop, e a gente vai só descobrir isso com o tempo. Exatamente, exatamente. E aí, na oitava posição, um jogador que eu gosto muito, o Franz Wagner, que caiu para o Orlando Magic. O Orlando Magic, inclusive, tem o irmão dele, né? O outro Wagner, o outro irmão Wagner, outro alemão. É um jogador alemão, mas que fez a faculdade em Michigan. Não, é o Mo Wagner, que é o irmão dele, que inclusive acabou com o Brasil aí nesse pré-olímpico, Exa- infelizmente. Exatamente, Mo Wagner, eu gosto do Mo Wagner, e agora pegaram o Franz Wagner. Eu gosto da escolha. Muita gente fala que é uma escolha com baixo potencial, ou seja, que o Orlando foi um pouco conservador nessa escolha, mas o Franz Wagner é um jogador muito do NBA moderna, é um jogador alto, né? Ele pode jogar tanto na ala quanto como power forward. É um jogador que tem um bom motor defensivo, é um bom arremessador de três, né? Então, na última temporada, arremessou 35% no college, 56% de dois, então tem uma boa versatilidade no ataque, marca bem, então tem uma boa estrutura física para jogar na posição número 4 ou naquele famoso small ball, né? Quando o time joga com o time baixo, que o Orlando agora tem potencial de jogar com o Markelle Fultz, com o Cole Anthony, com o Jalen Suggs no mesmo time, e botar o Isaac e o Franz Wagner para jogar num quinteto extremamente versátil, um quinteto muito dinâmico. Então, eu gostei muito dessa escolha para o Orlando. Eu gosto do Franz Wagner. Não acho que ele vai ser uma mega estrela, não acho que ele vai ser um cara de super potencial, mas eu vejo ele com uma carreira na NBA muito boa ali, aquele jogador de 15 pontos, né, 7, 8 rebotes, aquele jogador que não é o melhor do time, mas às vezes num time de playoffs é aquele terceiro melhor jogador, às vezes é aquele quarto melhor jogador. Então você precisa do Giannis, que nem a gente viu, precisa do Chris Middleton, mas você precisa de um Brook Lopez, você precisa de um Pat Connaughton, você precisa de um terceiro jogador ali, que às vezes os dois estão muito marcados. Então, para um time realmente, gosto de como ele encaixa naquele time do Orlando, que é um jogador que sai para jogar, que era um problema do Orlando, com Mo Bamba, com Jonathan Isaac, com jogadores de interior ali, e aí o Franz Wagner é um pivô que sai, abre espaço para o Suggs, para o Cole Anthony, para o Markelle Fultz jogar. Acho que uma escolha muito adequada para o Orlando. Fiquei muito feliz com esse draft do Orlando. Eu também concordo bastante. Eu tô curioso para saber como que o Franz Wagner vai ser utilizado. Pode ser que ele seja titular, acredito que ele vai ter muitos minutos, ainda mais que o Magic vem nesse rebuild, né? Esse famoso tank. E, bom, essa alternativa que você disse aí do small ball eu não tinha pensado, acho interessante. E o Franz Wagner pode acabar se tornando aquele famoso role player Uhum. elite, né? Tipo, um Uhum. cara muito importante para a equipe. E é isso. É isso aí. Bom, na nona pick, tivemos o Sacramento Kings escolhendo o armador baixinho de 1,83, ele, Davion Mitchell. Esse eu confesso que eu estou muito curioso para ver jogando no Kings. Bom, ele pela altura, dá para saber que ele só vai ser armador, porque é muito difícil dele jogar de dois. Uhum. A menos que também, eu não sei, né? Vai que ele jogue bem ali e tal. Eu tô curioso para ver como que ele vai jogar, ainda mais que ele foi pro Kings, né? Ele vai ser reserva do De'Aaron Fox, que não vai sair nem ferrando daquele time. Só se trocarem ele por um cara muito, muito bom mesmo. Quero ver como que ele vai ser, ainda mais que esse time do Kings tem ótimos jogadores. Tem o Tyrese Haliburton, que eu sou grande, grande fã. Moleque de muito potencial.
Muito mesmo. E eu tô doido para saber como que ele vai ser utilizado e vamos ver, né? Não gostei dessa escolha, Arthur. Achei uma escolha ruim para o Sacramento. Achei que foi um reach, como falam, ou seja, era um jogador que podia estar disponível muito mais para baixo, ou seja, o Sacramento poderia ter trocado para baixo, ter trocado essa escolha por alguém que queria pegar um jogador mais alto. O Mitchell era um jogador que há algum tempo atrás estava para ser pegado no segundo round, mas aí com o March Madness, aí, o jeito que ele jogou. É um armador forte, como você falou, não é alto, né? É muito rápido, porém, é um jogador que subiu muito. Ele melhorou muito os arremessos dele, né? No último ano. Por que eu não gosto dessa pick? Primeiro, eu acho que ela foi muito alta. Acho que o Devon Mitchell é um jogador ali de realmente tem um potencial para ser também 13, 14 pontos por jogo, um armador sólido. Mas um time que já tem o De'Aaron Fox, um time que já tem o Tyrese Haliburton, pegar um armador na posição 9, quando a gente tem um monte de ala fantástico ali sobrando, né? Como Moses Moody, como a próxima escolha também que a gente vai falar, mesmo o James Bouknight talvez fosse um jogador mais complementar, o Corey Kispert também, que poderia prover uma opção de arremesso. O Sacramento é um time que nos últimos anos, né, a gestão dele vem muito voltada para analíticos, né? Desde a saída do Vlad Divac como general manager, que não fez um bom trabalho ali no Sacramento. O Sacramento é um dos times mais sem norte, assim, mais perdidos, né? Nos últimos anos, tá? É um dos times há mais tempo sem playoffs, se não me engano, é o time há mais tempo sem playoffs da NBA. E eu acho que essa escolha não ajuda, não ajuda. Então, o time já está quase brigando para um playoff ali. Se conseguisse pegar um pique ali, eu acho que em vez de pegar o melhor jogador disponível, aquele que os analytics, não, as análises de dados levavam para pegar, eu acho que eles podiam ter pegado um jogador que complementasse aquele elenco. É, Nossa, eles conseguissem ter pego o jogador que veio acima, o Franz Wagner, para eles ia ser perfeito, mas pegaram um jogador que eu não gostei, que foi o Devon Mitchell. Eu acho essa uma das piores escolhas do draft, na minha opinião. Acho que o Devon Mitchell vai ser um jogador razoável, mas vai gerar um problema para eles, que agora eles têm 3 armadores que vão exigir minutos com características parecidas. Ele tem um quê parecido com o De'Aaron Fox. Não gostei, Arthur. Eu concordo também. É, poderiam até ter trocado essa pique com algum time, É, assim, que tivesse interessado, porque a nona pique é uma pique boa, sim. principalmente para algum time que está brigando, algum time que é um contender. Dá para você mandar essa pique para algum time e pegar ali um jogador interessante ali para complementar. E eu tô realmente curioso para saber, porque ele não vai, tipo, titular, ele não vai ser, que não tem como ele ser titular nesse time. Mas eu Também quero muito ver como que vai ser. E eu quero ver também o encaixe dele no time, se vai ser interessante, até porque também o Kings que parece que também vai trocar alguns jogadores, né? Quero ver o que vai acontecer. tem o Buddy Hield ali com uma peça realmente um ala. Não sei também como ele está se encaixando bem. Muito se falava do Buddy Hield pro Lakers, né? Que acabou fazendo uma troca estratosférica aí no draft, né? Até que um pouquinho a gente vai falar disso. Mas não gostei da escolha. Porém, gostei da escolha do próximo time, o Zaire Williams, número 10 para o Memphis Grizzlies. O Memphis que fez uma troca pré-draft aí, envolvendo o Steve Adams, o Jonas Valanciunas. Uma escolha interessante aí, o Zaire Williams, que era um jogador que muitos estavam colocando ele para passar da posição número 20, até alguns mock drafts ali jogando ele para cima do segundo round. Mas eu gosto, um jogador com alto potencial, lembra um pouco o Michael Porter Jr., um jogador alto, né, de 6 e 10, 6 foot 10, né, um jogador que consegue arremessar, é muito magrela, né, mas é um jogador bastante jovem, não fez uma boa temporada em Stanford, mas também um jogador bastante novo. O Memphis está ali tem um jogador fantástico, que é o Ja Morant, mas realmente está tentando sacudir ali o time. E o Zion Williams não acho que é um jogador que chega para ajudar a levar esse time para os playoffs, mas é um jogador que para mim tem um potencial muito interessante. Eu vejo o Zion Williams como pegando um All-Star ali. Aliás, essa draft class desse ano é muito forte. O Zion Williams, se fosse, sei lá, no ano passado, acho que ele estaria assim em discussão para ser top 7 em outros drafts, até um top 5. Pelo potencial dele, não é um jogador pronto, não é um jogador, mas é um potencial, realmente tem um potencial do tamanho que ele tem, a habilidade que ele tem de arremesso, se ele realmente conseguir desenvolver a estrutura física dele, o jogo dele,
começar a jogar mais com contato, né? Ou seja, jogar mais para dentro, ele pode ser um jogador muito, muito bom e ser aí a peça que complementa o Ja Morant. Sim, eu concordo. Eu acredito que ele pode sim se tornar esse ala que venha a ser titular para jogar ali com o Ja Morant e quem vier aí nesse time, né? Time jovem com extremo potencial e tem tudo, na minha opinião, tem um potencial muito bom para dar certo esse fit, talvez assim. Eu gosto do Zion Williams, tô doido para descobrir em que situação que ele vai entrar ali, se o Memphis vai estar ali brigando mesmo para ficar em playoff, que eu acredito que vai ser isso, que eles vão continuar tentando ir para o playoff. Eles que esse ano eliminaram o Golden State no play-in, e eu estou realmente curioso, eu acho ele um bom jogador, e que o arremesso de três pode ser interessante, né? Porque a bola vai ficar na mão do Ja Morant nos momentos decisivos, ele pode ficar ali só esperando ali a dobra acontecer para ele matar aquela bola e ser muito fundamental nesse time. Também acho, também acho. E tem um potencial defensivo bem interessante. Acho que é uma boa escolha. Eu gosto da escolha pro Memphis. Precisava ser usado mesmo. Acho que uma escolha interessante, mas não é um cara que ano que vem já vai ser um jogador Rookie of the Year. Acho muito difícil. Acho que ele vai ser um jogador realmente para daqui a 3, 4 anos começar a se desenvolver e aí realmente virar alguém com potencial. Eu gostei da escolha. Eu também gostei da escolha e gostei mais ainda da próxima escolha do Charlotte Hornets, James Bouknight. Ele que muita gente fala muito bem dele. Eu confesso que eu não conhecia muito, eu já tinha visto lances dele, vídeos e algumas estatísticas, mas, cara, pelo que o povo fala, ele realmente aparenta ser um cara muito bom mesmo. Pode ser que encaixe bastante nesse time, ele que tem 1,96 de altura, pode ser que jogue bem ali, ele e o Lamelo, um backcourt muito alto e com uma habilidade muito, muito boa, cara. Tô muito curioso para saber como que vai ser esse time. Hornets que ia ser muito legal se eles conseguissem ir pro playoff, né? Time com bastante potencial. E é isso, eu gostei bastante da escolha. Vamos ver o que vai acontecer, né? Concordo totalmente, adorei a escolha, adoro o James Bouknight. Achei que ele ia ser pego assim, até tinha a chance do Orlando pegar ele ali na quinta e oitava posição, que é um jogador realmente de muito scoring, né? Fez 40 pontos no jogo no universitário, que é difícil. É um jogador que talvez não arremessou tão bem de três, mas ele com o Lamelo tem um potencial fantástico, um backcourt ali com o Lamelo com a visão de bola, o passe. O James Bouknight é um jogador que joga sem a bola, o que é fantástico. O Lamelo é o cara de domínio de bola, o James Bouknight é um jogador de movimentação sem a bola. Eu gosto muito do encaixe do Bouknight com o Lamelo, adorei essa escolha. Acho que para você ver como esse draft é forte, Arthur. James Bouknight sendo escolha número 11, né? De novo, em outros drafts, acho que o Buckner seria uma escolha 3, 4, assim, porque ele também é um jogador de 15, 16, 17 pontos por jogo, tranquilamente. Acho o fit dele, o Charlotte aí, depois que o Mitch Kupchak assumiu o time, começa a montar um time bem competitivo, bem interessante. É, vamos ver que escolhas que eles vão fazer ali em relação aos pivôs né, e formatar aquele time um pouco melhor para a defesa, né? Porque não adianta só ter um ataque fantástico e você tem que marcar também no basquete, né? Mas se eles conseguirem montar um time defensivo também forte, né, uma estrutura boa, o Charlotte pode ser um time aí que começa a incomodar nos playoffs. Sim, com certeza eu acho uma boa escolha e tem tudo para dar certo. E vamos só acompanhar, né, e ver como que vai ser ele com o Lamelo, né? Exatamente. E aí, se eu gostei da escolha número 11, eu não gostei da escolha número 12, Josh Primo, o armador aí de Alabama, um jogador também bastante jovem, mas é um jogador que vejo muito longe de estar pronto. Foi um jogador que até arremessou bem, mas é um jogador alto, né? Um jogador 6'6" ali, um tamanho legal para jogar de ala, mesmo de armador, então traz uma versatilidade. Não acho que ele tem um potencial para ser um jogador assim de ser o franchise player. Acho que são posições de jogadores muito melhores ali pro San Antonio escolher. O San Antonio é um time que faz escolhas ousadas no draft. Dificilmente ele pega aquele cara que tá todo mundo esperando. É um time que realmente faz isso. Preocupa
que no ano passado ele teve uma quantidade de turnovers, né, ou perda de bolas muito grande, muito acima das suas assistências para um armador ou para um ala armador. Mas, de novo, ele cai num sistema do Spurs, que é um sistema conhecido por desenvolver seus jogadores a jogar o basquete correto, né? Então, acho que ele pode ser um jogador que começa bem, não vejo ele com alto potencial, mas é um jogador que já pode entrar no sistema do San Antonio ali, com o DeJounte Murray, com o Johnson, enfim, tem um time que começa a se formatar de forma interessante, mas eu não gostei dessa escolha. Acho que o San Antonio pegou um jogador muito alto, poderia ter trocado para baixo, pegar o Josh Primo lá embaixo, nas posições 20 ou depois, mas é o jogador que é lá Greg Popovich, assim, ele escolhe e fala, cara, esse é o meu cara, eu vou desenvolver ele, e tá um pouco preocupado com o que os outros pensam em relação ao board, mas não gostei. Eu também achei bem ousada essa escolha, ainda mais que a gente vai falar depois de alguns outros jogadores que veio depois ainda, que são talvez melhores do que ele. O canadense, né? Que foi muito, muito hypado como um chutador, pelo que eu vi, um chutador versátil. Eu quero ver o que vai acontecer. E eu não tenho como afirmar o que vai acontecer na carreira dele, até porque ele vai ser treinado pelo Popovich. Ele pode virar um cara animal também, né? Eu não entendo, não sei. É. Real. Pode ser que a gente esteja falando isso e a gente queime muita língua daqui a uns anos, mas eu não gostei dessa escolha do Josh Primo, mas obviamente o San Antonio é um time conhecido por desenvolver jogadores, né, só falar que foram escolhidos bem depois, os Tony Parkers, os Ginobili's, mesmo o DeJounte Murray da vida. Tem um time ali com peças interessantes, com o Lonnie Walker, mas eu acho que o San Antonio me parece um time meio sem identidade, assim, meio perdido, não tem uma timeline de rebuild, tá tentando bater playoffs e pega umas escolhas de um jogador que pode começar jogando, mas não sei se encaixa ali. Não sei qual é o plano do San Antonio, né? O San Antonio é um time meio secreto, assim, tal, mas é uma escolha que eu não gosto de Josh Primo. Acho que ele poderia. O Moody estava ali disponível, acho que encaixaria muito bem naquele time do San Antonio, né? Com uma versatilidade defensiva. Escolha ousada ali do San Antonio. Achei ousada. E a próxima escolha, a 13ª do Indiana Pacers, o alarmador dominicano Chris Duarte. Esse eu realmente é um X na minha cabeça, eu não consigo imaginar o que pode ser apresentado por ele. Ele que já é mais velho, então em teoria é para ele entrar um pouco mais pronto na liga, né? Tem 24 anos. Um alarmador de 1,98. E vamos ver, né? Eu realmente não consigo afirmar o que vai acontecer. Ele que aparentemente ele foi draftado, né? Foi hypado, escolhido ali como quarto melhor shooting guard dessa classe, só atrás de Jalen Green, o Moses Moody, que a gente depois deve falar dele, e o James Bouknight. Eu realmente estou querendo saber o que vai acontecer nele. O que você achou? É uma escolha conservadora para o Indiana Pacers. Eles escolheram um jogador realmente que encaixa no time. O Pacers, eles pegaram o jogador com maior fit, né? Não com mais potencial. Como você falou, um jogador com 24 anos. Para você ter uma ideia, o Giannis Antetokounmpo tem 26. Né? Tem 2 anos a menos que o Giannis. O Giannis já ganhou 2 MVPs. Obviamente, o Giannis é um animal, né? Mas para você ter uma ideia, assim, não é comum, né? Você pega o Jonathan Kuminga, como a gente falou, tem 18. Então tem 6 anos de desenvolvimento de Jonathan Kuminga para ele chegar no patamar do Chris Duarte. O Chris Duarte é o jogador mais pronto, talvez, do draft inteiro, como você falou, com 24 anos, um jogador que já deve entrar contribuindo para o Indiana Pacers, que precisava de um jogador. É um jogador bem a Rickard Lyle, então é um jogador, né, com alma defensiva forte, que joga a defesa em primeiro lugar. Acho que se encaixa bem nesse time do Indiana, então o Indiana realmente fez uma escolha conservadora para tentar chegar nos playoffs, né? E depois, né, já na 14ª escolha, a gente chega com Moses Moody, um jogador que eu gosto bastante. Também não é um jogador muito pronto, mas não tinha como não escolher. O Moses Moody em vários boards, ele era ali top 8, top 9, como escolhas. É um jogador, uma escolha muito boa. É um ala com muita versatilidade defensiva, que arremessa bem também.
encaixou 36% dos seus arremessos do ano passado, então eu acho que é um jogador que vai contribuir já no ano que vem com esse time com momentos importantes no ano que vem com esse time do Golden State Warriors. Adorei essa escolha, foi uma das escolhas que eu mais gostei do draft inteiro. Ele ter caído ali no Golden State Warriors, assim, né, que agora passa a ter o Bouknight, o Moody como jogadores jovens. É um jogador que lembra um pouco o Glenn Rice, quem lembra do Glenn Rice ali, que sai para arremessar, um jogador alto, que pode pegar os rebotes ali importantes. Então, é jovem também, né? Um freshman, só tem 19 anos. Uma escolha muito boa, eu gosto muito do Moses Moody. É um jogador que eu previa ele ali ser pego no top 10, caiu para 14 para o Golden State. Acho que vai ser um jogador muito importante nesse draft class desse ano. E já vai de novo, como a gente já falou aqui, entra nesse time do Thompson, do Curry, do Draymond Green, já entra ali com o Andrew Wiggins, já entra com minutos importantes para os caras descansarem. Então pode ser titular tranquilamente, né? E dá versatilidade, né, para o time bastante. Adorei essa escolha. E ele que teve média de 16 pontos, e para um alarmador, ele teve média de 0,7 em blocos e 1 de steal. Então, é uma média boa defensivamente para um alarmador. É um jogador alto e ele teve 35% de bola de 3, o que com certeza pode ser que melhore ao lado de Klay Thompson e a rapaziada do Golden State que chuta. O Golden State aí pega seu jogador, um jogador que com certeza vários times pretendiam. Me surpreendeu também que ninguém tenha feito uma escolha, uma proposta de troca, oferecendo um jogador mais tradicional, né, para tentar pegar o Moses Moody, né, um jogador já mais estabelecido. Mas acho que o Golden State gostou tanto do Moses Moody cair no seu colo que nem escutou, nem atendia o telefone a hora que alguém ligava para pegar o draft, porque né, ele de Arkansas arremessou bem, assim, fantástica a escolha que caiu para o Golden State Warriors no 14º lugar. E ele junto com a outra escolha aí do Golden State, que foi o Kuminga, podem ser esses jogadores que acrescentem no banco, né, que faltou muito nessa última temporada. Não só por isso, mas também porque o Curry teve que carregar o time sozinho, mas pode ser que contribuam do banco, vindo assim, eu quero muito ver como que vai ser esses jogadores e ao lado de Curry, Klay Thompson, tem tudo para evoluírem e mostrarem seu potencial e talvez, não sei, ganhar alguma coisa. A gente descobre aí com o tempo. Já mostramos as 14 primeiras escolhas e agora a gente vai citar alguns jogadores que a gente gosta dessa classe e pode começar aí, Edu. Vamos lá, eu vou falar primeiro do turco, do Alperen Sengun, que foi pego aí na 16ª escolha, um jogador bem interessante, né? Foi uma troca, o Houston trocou essa posição, né, para conseguir pegar o Alperen Sengun na 16ª escolha. Passou o Mobley na 2ª escolha, o pivô, pega um pivô aí na 16ª. O Alperen Sengun é um jogador com muito potencial. Com 18 anos foi o MVP da Liga Turca, né, que é uma liga muito competitiva. Ele não é um jogador muito alto, não é um jogador rápido, assim, mas é um jogador que realmente, aquele pivô tradicional, né, aquele pivô, aquele famoso 5, né, aquele pivô que back to the basket, né, que joga de costas, mas pega um rebote interessante. Então, se a gente tem o Jalen Green ali, o Christian Wood, o Alperen Sengun pode ser aquele pivô que realmente muito versátil, é alguém que tem bastante potencial, apesar de não ter aquele tamanho todo. Não acho que vai ser um jogador que vai sair jogando rápido, mas eu gosto do Alperen Sengun como um jogador de alto potencial ali, da lottery, né? Fora da 14ª escolha. Então, interessante escolha do Houston Rockets. É um jogador que eu vou manter o olho aí nos próximos anos para ver como ele se desenvolve. Eu também achei muito interessante essa escolha, um jogador que tem um potencial alto, talvez, não sei, a gente vai descobrir. E teve média de 19 pontos e também de 2,7 assistências, que para um pivô normalmente é alto, tirando o Nikola Jokic, que é o Jokic, né? Mas é um jogador que aparentemente tem uma boa qualidade no passe e eu quero muito ver ele jogando ali. Ele provavelmente vai ter muitos minutos, ainda mais nesse Houston Rockets. Ele e o Jalen Green. O Green eu tenho certeza que vai ser titular. Uhum. O Alperen Sengun
eu acho que vai ser. E vamos descobrir aos poucos. É isso aí. Bom, e agora eu vou falar uma escolha que eu gostei. Eu gostei de várias escolhas, mas eu não posso deixar de citar que o Houston Rockets ainda pegou ele. Usman Garuba. Mano, eu adoro esse menino, ele joga muito. E também outro cara que vai ter espaço nesse Houston. Pode jogar ali naquela ala pivô que, não sei, tem o Christian Wood ali. Mas falam dele ser trocado, né? A gente vai descobrir com o tempo. Mas vamos ver, né? Eu gosto do Garuba, ele que jogou muito bem no Real Madrid. Jogou com alguns jogadores muito experientes, como o Sérgio Lu, e vai ser interessante. Quero ver ele na liga, um jogador que tem um porte físico muito avantajado, né? Cara, muito forte e que, cara, eu gosto bastante dele e é isso. Gosto muito do Smangaruba também, é um jogador que consegue marcar um pivô com a sua força, né, é um jogador muito versátil defensivamente, então tem uns shades ali de PJ Tucker, de um Robert Covington, aqueles jogadores que defensivamente ajudam muito o time, complementa muito bem esse Houston com Sengun, com o Christian Wood, com Jalen Green. O Houston começa a montar seu time. Uma escolha muito interessante na posição número 23. Não é um arremessador, não é um arremessador, mas é alguém que se começar a desenvolver um arremessinho confiável, não precisa ser um Klay Thompson da vida, mas se conseguir desenvolver um arremesso confiável, pode ser um jogador muito interessante, com uma carreira bem longa na NBA, pela seu atleticismo, né? Tem um jogador muito forte, né? Jogou no Real Madrid, veio da escola do Real Madrid, há algum tempo até se falava dos Mangaruba nos top 10. O seu development ofensivo parece que estagnou um pouquinho, mas defensivamente ele é realmente uma força, né? Então, eu acho que vai ter uma carreira bem interessante na NBA também. Eu concordo com tudo. Legal. E aí, Arthur, eu podia falar do Kay Jones, que foi escolhido em 19º, ali uma escolha também interessante para o Charlotte, um jogador, um pivô que começou a jogar basquete com 15 para 16 anos, e tem 2 anos só de basquete, escolhido no 19º, potencial interessante, mas eu vou falar do Hawks hoje, do Jalen Johnson, escolhido na 20ª posição, um ala armador ali alto, realmente que todo mundo falava que antes do draft que era um jogador para cair no lottery. Fez uma temporada horrível com o Duke esse ano, Duke uma temporada horrível esse ano, mas é um jogador bastante dinâmico para esse Atlanta que está formando um elenco de jovens jogadores fantásticos, fantásticos mesmo. Tem um time ali com 9, 10 peças, o Atlanta ainda soma agora o Jalen Johnson, que pode ter paciência com o Jalen Johnson, não precisa colocar ele numa posição, porque tem um time já com bastantes peças interessantes, e ano passado a gente viu, né, o push que eles deram, foram até o final de conferência, quase indo para as finais da NBA. Gosto desse time do Atlanta e acho que esse Jalen Johnson, daqui a uns 2 anos, também vai ser um jogador que pode complementar, virar uma opção de escolha para fazer uma troca no futuro. Uma excelente escolha para o Atlanta na posição número 20. Também achei uma ótima escolha. Esse Atlanta que já é um time muito promissor, ainda escolheu ele, que tem tudo para acrescentar, vindo do banco ali, jogando bem. E também, já que você falou de Hawks, eu vou manter no Hawks falar da 48ª escolha, que para mim foi um pouco estranho ele ter sido escolhido nessa posição. Ele, o Sharif Cooper, o armador que, cara, ele joga demais, cara. O problema dele realmente é a altura, que ele tem 1,85. Para jogar com o Trae Young junto, não tem condição, porque, né, ia ser um time de anão, mas ele realmente tem um potencial muito alto, na minha opinião. Cara, ele é muito bom. Eu não preciso nem ficar falando que vocês já devem ter visto ele jogando. Em algum lugar, pelo menos. Gostei também, foi o que você falou, né? O problema era a altura, né, do Sharif Cooper. Ele que fez uma temporada muito interessante em Auburn, mas é um jogador que tem 1,81, 1,83, e olha lá, leve também, assim, não tem um físico, então a preocupação é com o físico dele em relação ao NBA. Interessante a escolha ali na posição número 48, realmente no segundo round, um jogador com bastante escolha, né? Pouco depois dele, Arthur, a gente teve o Luca Garza, que foi o jogador do ano da NCAA, caindo para o Detroit Pistons na posição número 52. Também um pivô tradicional, lento, ao oposto do que a gente viu nesse draft aí, com pivôs
né, rápidos e ágeis, mas o Detroit aí com a escolha que fez o Cade Cunningham, já tendo o Jeremy Grant, né, e todo aquele time que a gente comentou na primeira escolha, interessante escolha, gosto do Luka Garza, não vai ser um jogador, meu Deus, um jogador assim, All NBA ou All Star, mas eu acho que ele é um jogador interessante para compor o elenco, e aí com essa escolha o Detroit faz um draft muito forte na minha opinião. E começa realmente a ter um time bem interessante para frente. O Detroit realmente pode ser uma força daqui a 3, 4 anos no playoff, realmente para competir por título de verdade. Eu também gostei bastante dessa escolha. Acho interessantíssimo ele, principalmente para compor elenco ali, entrar de vez em quando, ou até mesmo ser titular, não sei, porque vai estar em tank, né? Provavelmente eles vão estar em tank de novo, mais para frente, mas também quando esse time todo mundo evoluir, meu amigo, se eles chegarem no teto que eles estão mostrando do jogador, vai ser difícil de parar, viu? E para uma posição acima, né? O Garza, que foi a 52, a 51. O Ala, que tá aqui como ala, mas ele é um shooting guard, armador assim. BJ Boston, foi escolhido pelo Clippers. Eu, sinceramente, tô um pouco impressionado por ele ter sido escolhido na 51. Tipo, ele quase ficou de fora, tipo isso. E eu gosto bastante dele, um armador alto, né? Para jogar ali de armador, ele é alto. Um jogador interessante, tem um bom ball handle, tem uma bola de três. Eu gosto bastante dele. Jogava ali tava em Kentucky, né, agora. Porém, ele tava jogando no Sierra Canyon, né, junto com o Zaire Williams, inclusive, e com o Bronny James. Eu gostava muito de ver eles jogando junto. E o BJ Boston, para mim, realmente foi interessante demais ele tipo, ter sobrado pro Clippers ali. Sobrado, mas você falou. Eu até achei engraçado que não sei se vocês sabem, mas eu torço pro Celtics. Eu ia achar muito legal se o Boston fosse pro Boston. Muito verdade. Pensei a mesma coisa. E o Boston poderia ter o pego na posição número 45, né? Sim. Tinha a escolha número 45, acabou pegando o Begarin, mas né, ele que é de Guadalupe, mas assim, o Boston faz escolhas de draft muito, muito boas, é um time que drafta muito bem, só vê a decisão que eles tiveram do Jason Tatum, do Jaylen Brown. Nos últimos anos vem draftando muito bem, mas também gostaria, o BJ Boston cair para 51 foi muito surpreendente, Arthur. Eu acho que o jogador concorda com você, também gosto muito do BJ Boston. Caiu bastante no draft esse jogador. Sim, ó, e eu acho que ele vai ter minuto, viu? Porque o Clippers que não tem a posição que mais eles precisam melhorar, no caso era a armação, né? Teve uma temporada absurda do Red Jackson, né? Mas vamos ver, né? Porque vai ter muito time atrás dele, aparentemente, né? Eu quero ver se o Clippers vai ter dinheiro para manter ele. Mas eu acho que ele vai ter espaço, talvez sendo reserva ali, vindo do banco, não sei, mas vai ganhar experiência, principalmente com o Beverly. E eu achei interessante ele ter sobrado ali no Clippers e vamos ver, né? Cara, eu realmente não tenho mais nenhuma escolha assim, pá, pra falar. Só dar algum tipo menção honrosa, que é o Begarin, né? Que eu vi muita gente falando dele, né? Do Uhum, Celtics, que é a 45, a escolha. Na 43, que foi pro Portland, é o escolhido pelo Portland, o Greg Brown. uhum, Já vi muito alguns vídeos dele. Ele parece que danca muito. Deve uhum, ser tipo um Derrick Jones Jr. da vida, tipo isso. Não sei uhum. se no nível dele das enterradas, mas tipo, ele parece que joga bem. Eu também gosto muito do Isaiah Todd, que foi escolhido pelo Wizards em 31. Também parece ser um jogador alto. Aparentemente, eu não sei se é que eu não tenho imagem dele agora, mas eu acho que ele precisa melhorar um pouco o físico dele, porque da última vez que eu vi ele estava bem magro. E a última jogador que eu quero comentar é que eu vi muita gente falando bem do Neemias Queta, que foi Uhum. escolhido na posição de 39 pelo Kings, né? Primeiro português na NBA. Eu ia falar isso agora. Interessante, né? Interessante, era um dos top 5 jogadores de defesa do ano passado. É um pivô bem tradicional mesmo, aquele jogador alto, defensivo, forte. Interessante, não sei se vai ser um cara na NBA com uma carreira longa, mas fiquei muito feliz de ter um jogador português, né? O Portugal não tem quase força nenhuma no basquete, contrário do futebol, né? Tem uma escolha muito forte de futebol. Tomara que comece a gerar uma cultura no basquete
em Portugal. E aí, Arthur, minhas duas escolhas que eu gostei bastante, fora além, obviamente, do Jalen Johnson, né, já falou do Sengun, o Keon Johnson, que foi para o Clippers. O Clippers conseguiu subir nessa escolha por uma escolha futura do segundo round, ou seja, por quase nada. Pegou um jogador realmente com muito potencial. O Clippers, né, para o time, não é um jogador que vai entrar contribuindo agora. O Clippers é um time que precisa ganhar ali, né, com o Kawhi, com o Paul George. Tá realmente pressionado para ganhar, para avançar nos playoffs. Mas é um jogador interessante para desenvolver o futuro do Clippers depois que o Kawhi foi embora, depois que o Paul George foi embora. É interessante. E a última escolha que eu gostei muito foi a do Jaden Springer, ali na posição número 28 para o Philadelphia 76ers. Eu acho que ele é um jogador que já pode entrar contribuindo, né? O Philadelphia que está num processo aí de pré-troca do Ben Simmons. Achei que ia sair a troca do Ben Simmons no draft, realmente. O Ben Simmons, muito um jogador que que eu gosto muito, mas está com um nível, tá muito criticado depois do playoffs horríveis que ele fez nessa série com o Atlanta Hawks, né? E aquela enterrada que ele passou, realmente foi uma jogada que vai marcar a carreira dele. Infelizmente, gosto do Ben Simmons, mas o Jaden Springer entra ali para ser um armador realmente com uma produção ofensiva muito boa, remessa de três muito bem, já pode entrar jogando nesse time dos Sixers e contribuir com um time que aspira a ser campeão ano que vem. Sim, eu também acho uma ótima escolha. E, cara, vai entrar para acrescentar. E eu também quero adicionar isso também, que eu adoro o Ben Simmons. Eu gosto muito do Ben Simmons. Eu acho, inclusive, uma sacanagem o que o povo fala, falando que ele é muito superestimado, falando que ele é isso, é aquilo. Não, o povo esquece que ele é muito monstro na defesa. Ele, tipo, ele marca de 1 ao 5, ele marca, tipo, quase todo mundo da liga. Menos alguns aí que é meio impossível de parar, né? Mas é um grande defensor, tem um playmaking também muito bom. Uhum. Cara, é difícil de marcar ele também, tipo, em questão, por exemplo, contra o Atlanta. Uhum. Se você for olhar assim os matchups, por exemplo, vai acabar caindo, sei lá, o Trae Young nele. Uhum. Pô, é muito difícil do Trae Young marcar ele. Além de que o Trae Young é meio ruinzinho na defesa, né? Embora eu goste bastante dele. E o Ben Simmons, além de tudo, é um jogador que tem 25 anos, é jovem ainda, assim, é um jogador que tem bastante potencial. Muita gente fala que o 76ers está pedindo muita coisa com eles, até tentaram fazer uma troca com o Orlando, pedindo a pick 5, a pick 8, o Isaac, piques futuras e tal. Então os times começaram a rejeitar, né? O Spurs também rejeitou uma proposta com 1.000 picks futuras. Acho que o Ben Simmons é um jogador muito bom, pode ser muito importante. É um jogador que realmente o 76ers vai ter que cuidar muito bem para se for e quando for fazer a troca dele, porque pode destruir aquele time. Eu sei que ele não encaixa com o Embiid, né? Não encaixa porque são dois jogadores de interior, dois jogadores que realmente fecham os espaços. Não acho que eles têm um bom fit, mas para uma temporada regular, assim, não é à toa que eles foram o número 1 do leste, né? Apesar de ter times super fortes, porque realmente é um jogador fantástico defensivamente, ganha jogos com a sua defesa, não fez um bom playoff. Tomara que ele consiga chegar realmente num time que ele tenha um melhor encaixe, o Ben Simmons. Gostaria, se ele tivesse ido para o Spurs, realmente acho que seria uma escolha muito interessante. Mas acho que ele vai acabar indo para um outro time aí realmente de playoffs, possivelmente, e tomara, né? Porque o Ben Simmons merece realmente um time que o valorize. Sim. E agora vamos falar um pouquinho do Westbrook? Bom, vamos falar do Westbrook, boa. E bom, gente, para finalizar, vamos falar agora da troca um pouco maior, pô, maior troca até agora aí dessa free agency que nem começou ainda, essa pós-temporada, que é Russell Westbrook indo para o Los Angeles Lakers em troca de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e 2 picks. O que você acha? Gostei, gostei. Eu sei que muita gente está falando que estava melhor aí com o Kuzma, que poderia ter mantido aquele time com KCP, que o KCP é importante ali no playoff, ali como aquela terceira opção ofensiva, né? Mas eu gosto do Westbrook. Acho o Westbrook um competidor
muito feroz. Sei que ele tem muito problema no arremesso. E aí com Anthony Davis, LeBron, um time que joga, um time de interior, um time que eu acho que para playoffs é muito forte. Na temporada regular, talvez tenha problemas em espaçar o jogo ou pegar um time que realmente marca bem interiormente. Se pegar um time forte de defesa interior, pode ter bastante problema. Mas agora tem seu Big Three, né? Tem um Westbrook que já foi um MVP. A gente está falando do LeBron, que já foi múltiplo MVP. A gente está falando do Anthony Davis, que quase sempre poderia competir por um MVP também. Os três no mesmo time. O Westbrook, ele é um jogador muito competitivo. Realmente, ele é o famoso jogador ame ou odeio. Gosto do Westbrook porque achei ele extremamente um jogador realmente extremamente pró-vitória e que dá tudo para jogar, marca. Um jogador que o grande problema dele realmente o volume de arremessos que ele dá perante a capacidade de arremessar, né? O Westbrook, o pessoal brinca, né? Que ele dá aquelas marteladas na tabela lá. Mas eu acho que é um jogador realmente que pode ajudar, às vezes, até o LeBron a descansar um pouco mais, ou mesmo o Anthony Davis a descansar, porque aí você tem uma outra alternativa, né? Você tem se o Anthony Davis descansa, você tem o LeBron e o Westbrook. Se o LeBron descansa, você tem o Westbrook e o Anthony Davis, que é um excelente 1-2. Então, interessante realmente eles terem pego o Westbrook. Eu gostei da escolha, acho que eles não tiveram que abrir muito. É um contrato horrível, mas realmente a gente tem poucos anos de LeBron no seu auge, então acho que o Lakers realmente tinha que apostar. Eu também gosto bastante do Westbrook. É ele que às vezes. O problema mesmo é as tijoladas que ele dá na tabela, né? O problema é esse, que às vezes ele empolga, tipo, fez uma jogada bonita e fala, agora é a hora que eu me consagro. Vai a pedrada. Mas beleza. Eu gosto bastante do Westbrook. Eu tô muito curioso para saber como que vai ser esse fit dos três. Sabemos da capacidade do Anthony Davis e do LeBron de matar a bola de três. E dos três lá dentro é absurdo. Tipo, é muito forte eles dentro do garrafão. E o Westbrook também eu acho muito interessante ter um jogador estilo assim, meio empolgadão, que gosta da vitória, que dá a vida mesmo, real. Eu gosto. Eu tô bem curioso para saber como que esse time vai jogar e é isso. Cara, eu É. quero. Eu acho que pode ter dois problemas aí, né? De fato, o space, né? Ou seja, abrir o garrafão e ter arremessadores. Então, o Lakers agora precisa desesperadamente de pelo menos mais um jogador bom arremessador, mas é capaz de eles complementarem o elenco aí agora na free agency com esses jogadores. Porque abriu mão agora do Kuzma, né? Abriu mão do KCP, então abriu mão de alguns jogadores. Tem que lembrar ainda que eles ainda têm o bird rights, né, do Schroeder, então eles podem trocar o Schroeder, ou mesmo assinar o Schroeder e deixar o Schroeder como uma quarta opção ali bastante interessante. Acho que aquele time ali pode ter um problema realmente de chemistry, né, ou da química interna do time, porque o Westbrook é um competidor, ele realmente fala o que ele pensa na mídia. Você tem o LeBron do outro lado, que é o alpha dog, que realmente é o principal, então o encaixe dessas peças ali como elenco, né? O encaixe dessa peça como os jogadores mais assim realmente que encaixem, viajem e sejam um elenco coeso pode ser um problema, especialmente do Westbrook com o LeBron, né? O Anthony Davis é um cara um pouco mais tronco, mais pacato, mas o Anthony Davis e o LeBron, então, se o time começar a perder muito, aí começa a aparecer os problemas e aí a gente pode ter uma situação um pouco mais complicada do Westbrook e do LeBron. Mas fora isso, eu acho que são dois caras realmente fantásticos, All-Stars, MVPs que vão jogar juntos, então esse Lakers aí vai ser um time para a gente assistir muitos jogos dele no ano que vem. É realmente o que você disse, são dois MVPs e um cara que é um dos melhores defensores atualmente e sempre tá ali brigando por talvez um MVP, talvez, né? Vamos ver, né? É que jogando com o LeBron é um pouco mais difícil, né? Porque normalmente o LeBron que vai ganhar as coisas. É. Mas o Anthony Davis também muito forte. Esse time no papel, se você olhar só os nomes, fala, putz, ganhou. E outra coisa também, né, que alimentou mais ainda essa rivalidade, né, do Brooklyn Nets com o Los Angeles Lakers, né? Totalmente. Todo mundo falando que vai ser Kyrie Irving contra LeBron James
e o Westbrook contra Harden e Durant, né? Eu quero muito ver o que vai acontecer. Eu, infelizmente, não, calma. Eu, como torcedor do Celtics, ficaria um pouco, sei lá, por causa do Lakers na final, mas eu queria ver essa final, para ver o que ia acontecer. Ia Ia ser... ser a final do século, né? O Brooklyn Nets ali com o seu time de estrelas e o Lakers, o seu time. Era realmente a final para parar o mundo, todo mundo assistiu os jogos. Obviamente que acho que assim, numa jogada de transição, imagina você estar ali na defesa e de repente tem o Westbrook vindo da direita e o LeBron vindo da esquerda e você sozinho marcando ali. São dois monstros, dois jogadores, talvez os mais atléticos da história da NBA. Então, nessa jogada de transição, na jogada de velocidade, realmente eles são um time muito forte. O que vai ser o ponto, defensivamente também muito potencial. O que eu acho que vai ser um pouco a dificuldade deles vai ser naquele half court, né? Ou seja, aquela jogada que o time vem mais parado, né? E trocar. Então, pô, vai fazer um pick and roll ali com o Anthony Davis. O LeBron abre, o LeBron não é um bom, melhorou muito a arremesso dele, mas não é um baita chutador. Então, os times que conseguirem fechar bem o garrafão na defesa, eu acho que tem um potencial bem interessante. Agora, a gente acabou de ver o Milwaukee campeão, que era um time que todo mundo falava que não tinha arremessadores e que por causa do Giannis e do Brook Lopes era muito fechado, mas acabou de ser campeão com esse time, apesar de ter o Chris Middleton, o Brook Lopes que arremessa, o Pat Connaughton. Então, o Lakers colocando alguns arremessadores em volta desses jogadores, mesmo Wesley Matthews ou outros, pode ser um time, o time a ser batido aí no ano que vem, né? Eles e o Brooklyn são aí, já partem como favoritos para o ano que vem, com certeza. Eu tô realmente curioso para ver o que vai acontecer. E, bom, agora a gente já falou de tudo. Então, gente, bom, já falamos de tudo que a gente tinha para falar e já deixar aqui combinado com o Edu que quando acabar essa pós-temporada, a free agency, os times já tiverem praticamente montados, assim, os 15 jogadores, assim, mais ou menos, a gente vai vir aqui para falar nossas previsões, nossas apostas para essa temporada, também analisar como que os times foram e que tem algumas coisas aí que pode acontecer, né? Tem o Ben Simmons que pode ser trocado. E eu tô curioso para saber agora o Bradley Beal, né? Que o Westbrook saiu, então o time tá meio que só ele, né? Vamos ver se ele. Eu vi uma gente zoando, falando que depois de 3 rodadas, se fosse o Bradley Beal, ia pedir pra sair. Mas vamos ver, né? Eu realmente tô curioso e tem muita coisa que vai acontecer, né? Bastante. Bradley Beal pode ser trocado, temos o Ben Simmons ainda, o Lakers com certeza vai querer se reforçar. Esses times, o Miami é um time com bastante potencial, tem cap space também. Você tem vários times aí que estão ali nos playoffs, que o Denver é um time que pode fazer trocas de movimentações para ir mais longe. Tem o Dame Lillard também, que pode ser trocado. Então, muitas coisas interessantes aí para acontecer na free agency. Os elencos podem mudar bastante. Essa é uma free agency que os times têm que se movimentar, esses times que estão nos playoffs, para tentar chegar no nível aí do Brooklyn e do Lakers e competir com eles nos playoffs. E ainda tem os jogadores da Free Agents, né? Que tem o Kawhi que pode recusar a player É, option, falar é. onde que eu vou e tal. Chris Paul também. Chris Paul, tem também o DeMar DeRozan É, e Kyle Lowry. Tem um jogador interessante aí que eu quero ver interessante. o que vai acontecer, né? Eu particularmente gostaria do Kawhi no Dallas, com o Luka, ia ser interessante. É, Mas falam muito do Lowry no Dallas, falaram que tal, o é, Dallas ia tentar o Tim Hardaway, a renovação dele, e pegar o Lowry na free agency. é. Quero ver, Isso, eu quero ver o que vai acontecer. isso se conseguir desovar o unicórnio, né? Se É, conseguir que tenha um contrato ali também, eu acho que parece que não está se encaixando muito ali com o Doncic, mas é um time também que deve se movimentar também nas suas trocas. Eu também aposto no Denver tentando se movimentar, fazer alguma coisa para ter um time mais competitivo agora com o Michael Porter Jr., com o Murray, com o Doncic ali, tentar achar uma outra peça em volta. Obviamente já trocaram para o Aaron Gordon, mas não duvido que eles retroquem o Aaron Gordon, façam uma outra troca para tentar ser um time realmente forte e competitivo nos próximos anos. o Porzingis, né, que teve média de 2 a 4 rebotes, assim, contra o small ball do Clippers, né? Eu realmente acho que ele tem talento, mas tá estranho ali, né? Tem algo de errado acontecendo ali. Algo ali não está certo. Sim, mas resumindo, tem muita coisa para acontecer e depois a gente vai voltar aí para falar
tudo que aconteceu e dar nossas opiniões se os times acertaram ou não, né? Já teve algumas trocas aí, né? E vamos ver, né? É isso aí. Conte comigo. Estarei aí. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Valeu. Valeu!